origem da palavra negociação é bastante interessante. E vale lembrar que talvez esse seja um dos conceitos, das estratégias que o ser humano aprimorou e desenvolveu, que mais determinaram a nossa sobrevivência e o nosso sucesso em termos de evolução de espécie que tem se adaptado e tem incrementado a sua vida na Terra. Lá com os romanos, negociação era um termo formado por esses dois principais vocábulos. Nós temos o neg, que é essa negação, e temos o otium, que é o que a gente chamaria de ócio hoje. Mas a gente tem usado a palavra ócio para não fazer nada. Os romanos não, eles usavam a expressão ócio para um estado de silêncio para o mundo de fora, para o trabalho, o exercício do mundo de dentro. Então, estar num estado de ócio para esses romanos antigos era você estar em atividade interna. Você poderia estar contemplando a natureza, você poderia estar fazendo reflexões filosóficas, você poderia estar fazendo análise das situações que você estaria vivendo, ou seja, haveria uma intensa atividade interna, reflexiva, meditativa, contemplativa. Não é um não fazer nada, mas é estar sem se movimentar para permitir esses estados internos de construção, de pensamento, de reflexão. Então, quando eles falavam em negação desse ócio, era uma forma de explicar que a pessoa já tinha deixado de fazer esse movimento interno para voltar ao mundo. Então, o fazer negotium significa, não era uma atividade interna, introspectiva, era uma atividade de relação com o mundo. Então, se eles estivessem em guerra, que eles estavam muito com frequência em guerra, eles estavam fazendo negócios. Se eles estavam fazendo trocas nos mercados populares, eles estavam fazendo negócio. Se eles estavam discutindo sobre políticas, estavam fazendo acertos, entre reinos, entre poderes, eles estavam em negócio. E eles valorizavam tanto uma atitude, tanto uma ação quanto outra. As duas eram de fundamental importância. Era até uma forma de você trazer o movimento que a vida precisa de uma forma equilibrada. Eles cultivavam, eles valorizavam muito os momentos de ócio, eles eram estimulados, inclusive, que se tivessem essas experiências com frequência na vida, ou seja, você dedicar um período da sua agenda, da sua rotina, para estar nessas reflexões, nesses exercícios internos. Refletir sobre a vida, pensar sobre você mesmo, analisar, planejar, categorizar, analisar o que seja. É você parar para usar o seu poder de raciocínio e de reflexão, para aprimorar o seu ponto de vista diante da sua própria vida, porque depois dessa reflexão, você é capaz de melhores negócios, ou seja, eu saio desse estado porque eu estou pronta para aí sim ir atrás de uma coisa, correr atrás de outra coisa, propor alguma coisa, criar alguma coisa, aí eu ponho a mão na massa. Então, o negociar, ele era como consequência de um primeiro estado de planejamento. Veja que isso é uma sabedoria de vida. A gente deveria usar isso como receita para tudo que a gente viesse a fazer. Se eu vou planejar uma viagem, é muito mais proveitosa essa viagem se eu fizer o uso desses dois instantes. Dessas duas etapas. Eu gasto um período nessa introspecção para onde eu quero ir, por que que eu quero ir para lá, se vale a pena ir, faço minhas pesquisas, minhas considerações, planejo, avalio, analiso minha conta bancária, vejo se vai ser possível, vejo se no meu emprego eu vou ter um período de férias, ou seja, eu faço todo um trabalho de elaboração mental para depois eu ir para as vias reais.
E aí sim eu executo, eu compro a minha passagem, eu reservo os meus hotéis, eu convido alguém para ir comigo, eu arrumo a minha mala, eu pego o avião, eu pego o trem e eu vou e eu executo e eu vivo aquela jornada, aquela atividade, aquela experiência. Quando a gente não faz a primeira fase, a gente simplesmente sai e se joga aí para o mundo, é um risco que a gente corre, nem tudo vai sair como poderia, a gente se aventura, tem o seu valor, mas quando a gente planeja, a gente usa melhor os recursos, otimiza os recursos, aproveita melhor o tempo. Isso para tudo, não só para uma viagem, mas eu vou pensar na minha carreira. Eu devo usar esses momentos, um momento em que eu vou analisar quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu espero da vida, que tipo de trabalho eu quero, estou feliz aqui onde eu não estou. Precisa dessa vida própria e íntima. Eu preciso voltar para dentro para eu saber o que eu quero, para eu saber se eu estou bem, para eu saber o que eu penso, para analisar, para criticar. E depois a gente sai para executar. Aí eu vou tomar decisão se eu quero fazer um curso para aprimorar o meu currículo, se eu vou pedir uma promoção, se eu vou trocar de emprego, ou se eu deixo tudo como está. Eu só sou capaz de sair para as negociações da vida, eu só sou capaz de sair para pôr a mão na massa e fazer as coisas acontecerem se antes eu tiver feito esse dever interno, que é essa análise. Mas pensando no nosso mundo atual, na sociedade, como a gente tem se organizado, com os padrões que a gente tem seguido, estipulado e estimulado, inclusive. Eu faço uma pergunta: você tem visto esse equilíbrio acontecer? A gente pode garantir, não, isso daí já é ponto passivo. Todo mundo na sociedade costuma agir assim. Ninguém sai fazendo as coisas, ninguém sai vivendo, todo mundo tem um período antes de ócio nesse sentido, de planejar, de refletir, de meditar, de contemplar, de analisar, ou a gente tem visto que não. A gente tem usado um pouco mais dos negócios antes mesmo de ter o tempo para fazer o nosso ócio, o nosso dever interno. Então a gente observa que, infelizmente, nós não estamos fugindo desse equilíbrio, né? Os tempos do ócio a gente tem desperdiçado com coisas que não levam a lugar nenhum. A gente fica lá com o celular, correndo o dedinho, vendo coisas que vão passando pela nossa mão nas redes sociais, que não acrescentam, que não promovem a reflexão, a contemplação, porque tem muito material que a gente pode aproveitar no meio das mídias, né, da internet, em que vão inclusive nos ajudar nesses recursos, nesse período, nessa fase do ócio, né, do ótimo. Então, a gente pode usar, mas na verdade, o tempo em que a gente está sozinho com a gente mesmo não é um tempo rico de vida íntima. É um tempo de distração, de não fazer nada, de só deixar o tempo passar, como se a gente estivesse tão cansado. E por que que a gente está cansado? Porque os nossos negócios, eles estão nos roubando muita energia. É como se a gente gastasse demais no negócio, que não sobra para o ótimo. Porque veja que não é só uma fase de antes e depois, ele é um ciclo. Essa é a sabedoria de vida. Eu planejo, paro, penso, analiso, pondero, ótimo. Vou para o negócio, faço acontecer, vou atrás, executo, construo, ponho para criar vida aquilo que eu tinha planejado, depois eu volto a reanalisar. Paro, avalio, o que eu pensei que ia funcionar, funcionou, eu estou feliz como eu imaginei, e eu devo ficar nesse ciclo. Eu executo, avalio, replanejo, volto, executo, avalio, replanejo, e assim a gente vai dando um movimento para a vida. Agora, se eu fico muito aqui, correndo atrás de coisas, só produzindo, 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 performance, competição, concorrência, 300 coisas ao mesmo tempo, 1000 atividades consecutivas, não dá tempo de parar para relaxar e gastar uma energia para dentro. Deixa eu pensar como anda a minha vida, deixa eu trabalhar aqui um pouco da filosofia. Eu estou em que fase da minha jornada? Eu estou feliz? Eu cheguei onde eu queria? Será que tem algum sonho aqui mal resolvido? Eu não tenho esse tempo, a gente não tem estimulado. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, um médico hoje, que precisa atender muitas pessoas e para poder conseguir girar o seu negócio, porque a gente sabe, enfim, a gente sabe aí dos panoramas porque a gente escuta. Mas eu pergunto, um médico, ele tem tempo de pensar no ótimo?
do paciente? Ele tem tempo de falar: bom, esse paciente que acabou de sair daqui, deixa eu pegar um tempinho para eu ficar com ele, pensando nele, contemplando o que ele me contou, analisando as experiências que ele teve, fazendo minhas reflexões. Ele não tem esse tempo. Ele precisa do horário dele rápido, e é aquele tempo que ele tem ali. Então é negócio, 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 negócio. Ou até para ele pensar sobre a própria carreira e para ele fazer os seus próprios estudos. A gente sabe que, sim, eles se dedicam aos congressos, mas é por disciplina própria. Porque essa vida, e não só, eu trouxe aqui exemplo de médico, a gente poderia pegar qualquer um. Vamos pensar no professor. O professor tem um tempo de ócio para ele acalmar o seu próprio coração, pensar se ele está feliz sendo professor, o que ele poderia melhorar, pensar nos alunos que ele tem, no dia a dia, como que ele poderia melhorar a interação. A gente não tem tempo, a gente só vive o negócio. Pensa, já que eu falei da educação, no próprio processo de educação, em que momento as crianças aprendem o ótium, o ócio? A gente tem treinado as crianças para o negócio. Vai, bate meta, aula, prova, prova, vai, performance. Você tem que ficar entre os primeiros, vestibular, corre. Tem que estar numa ótima faculdade, vai, agora é carreira. A gente treina muito, direciona muito as crianças para o negócio. Hoje que a gente começa a falar de técnicas de mindfulness para as crianças, da meditação, mas é pouco. Pensa na balança. Está equilibrado? Eu posso dizer que o tanto que eu ajudo as crianças hoje, treinando-as para performance, para o negócio, é o tanto que eu invisto para que elas se conheçam, para que elas tenham um período de contemplar a natureza, para que elas façam atividades reflexivas, para que elas filosofem sobre a vida. Então, nós estamos desequilibrados. E esse convite que eu deixo aqui é para trazer consciência a isso, é aprender com a sabedoria ancestral. E os ancestrais que tinham mais tempo de pensar sobre a vida, porque parece que a filosofia hoje tem se esvaziado, infelizmente, a gente vive muito mais com o mundo de fora, com as coisas da matéria, do que nesse estado de alma transcendente em que você vai atrás das substâncias das coisas, né? Da origem do ente, como os primeiros filósofos faziam, tentando entender as causas, os movimentos, o ato, a potência, seja lá o que for. A gente não tem valorizado esse tipo de atividade para dentro. A gente tem começado a buscá-las porque nós estamos adoecendo. É quase que um movimento necessário, urgente. A gente tem buscado técnicas de meditação, de yoga, de terapia, sim. Por quê? É porque nós acordamos e percebemos que isso é importante? Não. É porque nós estamos doentes, está doendo, nós estamos sofrendo. E aí, involuntariamente, a gente vai atrás de alguma coisa que nos ajude. Infelizmente, a gente faz escolhas ainda pela dor, pela necessidade e não por consciência. Então, fica esse convite. Não precisa deixar a dor chegar, né? A gente não precisa entrar em estado de depressão, de ansiedade, de pânico, de algum tormento, para poder perceber que é importante a gente dedicar um tempo para a própria alma. Não vamos deixar chegar nisso. Vamos lembrar desses sábios da antiguidade, vamos recordar os ensinos dele. Por exemplo, esse ensino do ótium com o negótium. Do ótium no sentido de parar, analisar, refletir, ponderar, contemplar, para depois agir, executar, criar, dar vida. Cadê o sonho? Cadê o período de conversa consigo mesmo? Cadê deixar a mente solta para ver o que que acontece? A gente não tem mais. Nós estamos acelerados, produzindo, 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 produzindo. Mas isso vai ficando sem qualidade, vai ficando de uma forma que não é otimizada. Então, que seja a nossa escolha uma escolha mais consciente e que a gente pondere um pouco mais na balança os períodos em que a gente vai ficar no nosso ócio e os períodos que a gente vai ficar correndo atrás dos nossos negócios.